Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida. Vou comentar nesse vídeo a prova da Seconte. A Seconte nada mais é do que, entre aspas, a CGE lá do Espírito Santo, né? Então é o órgão de controle interno do Espírito Santo. A prova foi aplicada no final de semana pelo CESP, é uma prova bem complexa, uma prova difícil, mas boa para a gente aprender aqui. Só quero deixar um recado para vocês breve, né? Às vezes a gente nem sempre consegue ter toda a disponibilidade para corrigir essas provas a toque de caixa, mas eu sempre vou tentar. Eu acho que absolutamente ninguém comenta tanta prova quanto eu comento aqui, traz tanto conteúdo para vocês. Então, sempre que possível, eu vou tentar trazer o conteúdo tempestivamente. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas sempre que possível a gente vai chegar aqui para comentar as provas desses principais concursos, tá? Então, vou trazer aqui para vocês a nossa prova da Seconte, as questões de direito administrativo, somente aquelas questões gerais. Eu sei que existem questões também em algumas especialidades, tipo engenharia, etc e tal. Essas, infelizmente, a gente não vai conseguir tempo para fazer o comentário. Mas vamos lá, questão 41. Essas questões podem alterar a ordem conforme a sua prova. Segundo o critério teleológico, o CESP adora cobrar isso aqui, né? Critério teleológico. O direito administrativo é definido como sistema dos sistemas dos princípios jurídicos que regulam as atividades do Estado para o cumprimento dos seus fins, tá? Teleológico é a mesma coisa que sistema finalístico, tá? Então aqui eu quero saber quais são os fins do Estado. Por esse sistema nós vamos verificar como que o Estado, por intermédio do ordenamento jurídico, alcança suas finalidades. Então essa questão está certa, questãozinha básica sobre a parte introdutória do direito administrativo. Dada a origem francesa do direito administrativo pátrio, a jurisprudência no Brasil, assim como ocorre na França, revela-se a principal fonte do direito administrativo. Pessoal, quando nós vamos falar das fontes do direito administrativo, nós temos basicamente 4 fontes aqui que a gente estuda: a lei, a jurisprudência, a doutrina e uma fonte que é mais secundária, assim, nós temos várias fontes secundárias, mas que é um pouquinho menos forte, são os costumes, tá? A lei é a nossa única fonte primária, porque a gente está sujeito aqui ao princípio da legalidade. Todas as demais fontes são consideradas fontes secundárias do nosso direito administrativo. Outro ponto é que, assim, o nosso direito administrativo ele tem forte influência, desculpa, do direito francês. Mas, na verdade, ele tem influência de quase tudo, né? O direito francês com escola do serviço público, aquelas coisas todas, mas também tem uma influência de outras correntes. Então, essa primeira parte, ela fica assim, mais ou menos. Mas, principalmente a segunda parte, ao falar que a jurisprudência é a nossa principal fonte, isso está errado. A jurisprudência seria uma fonte muito importante lá no sistema do common law, como por exemplo o sistema da Grã-Bretanha, que daí sim teria essa parte mais forte. Mas, de qualquer forma, a questão está errada. Tá? Não vejo possibilidade de recurso aqui também. Questão 43, aí a 43 e a 44, classificação de bens públicos, né? Não é um tema que aparece tanto em prova, mas legal que o CESP trouxe para a gente, né? Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial têm como características a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e a impossibilidade de oneração, que decorrem da inalienabilidade, tá? Os bens públicos eles são imprescritíveis porque eles não são passíveis de aquisição mediante uso capião, né? Eles são impenhoráveis porque eles não estão sujeitos ao sistema de penhora para a execução das dívidas judiciais. E eles não são passíveis de oneração porque, como regra, eles não são passíveis de alienação. A gente chama de restrição à alienação ou simplesmente inalienabilidade dos bens públicos. Só que essa inalienabilidade ela não é absoluta, por isso que a gente fala de restrição à alienação. Tanto que se a gente for lá na lei de licitações, tanto na nova quanto na antiga, nós temos procedimento para alienação de bens públicos, então é possível vendê-los. Só que o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer um procedimento chamado de desafetação. O que é desafetação? Desafetação basicamente é retirar o fim público desse bem. Por exemplo, a administração pública tem um prédio que funciona uma escola. Enquanto estiver funcionando a escola, esse prédio não é passível de alienação. Agora nós vamos retirar a finalidade pública desse prédio, desocupar essa escola, construímos um prédio novo. Quando você desocupa essa escola, colocando os alunos numa escola nova, e você verifica que esse prédio é passível de valoração patrimonial, ou seja, eu consigo fazer uma avaliação desse bem e definir um valor para poder vendê-lo. Nesse caso, vai atender melhor ao interesse público eu vender, utilizar esse dinheiro para um outro propósito público, ao invés de simplesmente deixar aquele prédio abandonado, gastando dinheiro com manutenção e etc. e tal.
Por isso que o trecho final também está certo. Ele fala, porém, a inalienabilidade dos bens dessas duas modalidades é relativizado, caso, sendo suscetíveis esses bens de valoração patrimonial, ou seja, eu consigo fazer uma avaliação deles, ocorra a perda da sua destinação pública, o que se dá por meio da desafetação. Por isso que nós temos bens de uso comum. O que seria o bem de uso comum do povo? Praças, ruas, etc. e tal. Imagina uma praça que o Estado resolve fazer a venda dessa praça porque ela não está mais sendo ocupada, não tem mais uma finalidade pública. É possível, tá? Enquanto ela está sendo utilizada, não. Agora você retira a finalidade pública, você pode fazê-lo. A mesma coisa os bens de uso especial. Um prédio de uma escola, enquanto está sendo usado, não posso vender. Depois eu posso fazer essa venda caso ele perca essa finalidade pública, tá bom? Então, com isso, questãozinha um pouquinho mais complicada, um assunto que não cai tanto, mas o item está correto. Próxima questão, no direito brasileiro, os bens públicos são classificados segundo o critério de sua destinação ou afetação, sendo definidos como bens dominicais, os que se destinam à consecução específica de determinado objetivo da administração pública. Esse item está errado, né? De fato, nós temos os bens especiais, os bens de uso comum do povo, e nós temos os bens dominicais, tá? Qual que é a diferença desses bens aqui? Bem especial, ele está sendo utilizado para uma finalidade pública específica, tipo um prédio que funciona uma escola, o prédio que funciona a prefeitura, o carro utilizado pela Receita Federal e assim sucessivamente. Uso comum, praças, mares, ruas, isso seria o uso comum. E os dominicais são aqueles, né? Tem, lá no Código Civil tem um conceito bem complexo, né? Que você dá uma destinação para ele, típica de direito privado, mas também, na verdade, o bem dominical é aquele bem que não tem nenhuma finalidade pública específica, não está sendo utilizado para nada em específico. Então ele fala assim, os bens dominicais se destinam à consecução específica de determinado objetivo. Esse seria os bens especiais e não os dominicais. Dominical é tipo um prédio abandonado. Esse seria o dominical. Por isso que essa questão está errada. Próxima questão, 45. Agora nós vamos com três questões da lei de licitações. Pessoal, essas três questões mostram, né, às vezes o pessoal fica só naquela, estudando só o básico, né? E aí, quando estuda o básico, se depara com a questão de prova que cobra um nível de profundidade maior. Deixa eu só, em 30 segundos, contar uma história aqui para vocês. Ninguém gravou tanta aula da lei de licitações, tão rápido como a gente gravou e de tanto conteúdo quanto nós gravamos, tá? A lei mal saiu, nós já fizemos um curso completo e esse ano nós já atualizamos o curso, já está todo regravado. E eu gravei de tudo, inclusive requisitos para designação de agentes públicos que caiu nessa prova, fase da licitação que caiu nessa prova. Então não adianta só estudar o básico, quando a gente vai falar principalmente concurso de área de controle e área fiscal de alto nível, e até não dá para fugir muito dos concursos de tribunais aí, tá vindo um nível de profundidade maior. Até por isso eu recomendo, vou colocar aqui no link, o nosso curso da nova lei de licitações, tá? Vou fazer o seguinte, eu tinha deixado ele em valor promocional até o final do mês, até ontem, eu vou prorrogar por mais um dia, então depois eu vou colocar aqui no link mais um dia aí, para você aproveitar o curso com 20% de desconto. O valor dele é 497, vai estar sendo por 399. Vê que eu gravo a questão e já faço o jabá, aqui afinal de contas a gente tem que pagar o leite das crianças aqui, então vai lá que esse curso, e se você for assinante do Estratégia, tem 50% de desconto, então ao invés de 399 ele vai sair por 199, e vai ser um dos melhores investimentos da sua vida, porque você vai ver o quanto que esse curso vai fazer diferença na sua preparação. Então vamos voltar aqui para o comentário da questão. Ela pede para comentar, né, a Lei 14.133, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue os itens subsequentes. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, as propostas que contiverem vícios, ainda que sanáveis, serão desclassificadas na fase de julgamento do processo de licitação. A gente gravou isso aqui consta inclusive no vídeo e também no PDF, e eu falo para vocês que serão, o artigo 59 fala da desclassificação das propostas. E somente são desclassificadas as propostas com vícios insanáveis. A lei de licitações ela deu uma certa flexibilizada nessa questão da nulidade. Inclusive na nulidade de contratos existe um negócio que nós chamamos de estudo do impacto anulatório. Então a regra é não anular. Se o vício é sanável, você deve corrigir o vício, tanto em relação às propostas, como também em relação a vícios do próprio procedimento. Se o vício for insanável, você faz o estudo do impacto anulatório, aqui já falando da execução contratual agora, e somente vai anular se a anulação atender ao interesse público. Então, isso a gente vê de forma mais detalhada em aula.
Então, se o vício é sanável, se é passível de correção, pede para corrigir. Às vezes chegou um documento lá, tá tudo certo, mas só faltou tem uma falhinha formal ali, vai lá e corrige essa falha. Você prevalece, protege, opa, tá errado isso aqui. Protege o interesse público em detrimento de meras formalidades. Essa é mais ou menos a ideia da lei de licitações. Então, se o vício é sanável, a proposta não é desclassificada, é só se ele for insanável, de acordo com o artigo 59 da lei de licitações. A designação de agentes públicos para o desempenho de funções essenciais à execução da lei em referência caberá à autoridade máxima do órgão da entidade. Entre outros critérios, indicará necessariamente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração para desempenhar as referidas funções. A bem da verdade, pessoal, o artigo 7º da nova lei de licitações, que trata dos requisitos, esse é outro tema que a gente trabalha no PDF, no vídeo, tá tudo lá na nossa aula, porque a gente não fica só no básico. Veja que nós temos duas situações dos agentes públicos. Se a gente está falando genericamente de agentes públicos que irão atuar nas licitações, a indicação nesse caso será preferencialmente sobre aqueles que preenchem, que são servidores efetivos, né? Então, assim, ó, preferencialmente servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente. Se for o agente de contratação, é aquele que de fato conduz a licitação, esse tem que ser servidor público concursado. Se for comissão de contratação, tem duas hipóteses. Naquela comissão facultativa, que é na concorrência para bens especiais, etc e tal, será preferencialmente, que daí segue a regra geral. Se for diálogo competitivo, em que você tem que usar a comissão, a comissão tem que atender a esse requisito do artigo 7º, inciso, é, não do artigo 7º, inciso 1, do artigo 8º, que é de ser servidor efetivo. Ficou confuso, mas deixa eu explicar novamente. O agente de contratação tem que ser concursado. Quem vai trabalhar genericamente na licitação será preferencialmente concursado. No caso de comissão, nós temos dois tipos de comissão, a obrigatória e a facultativa. Obrigatória é do diálogo competitivo, nesse caso tem que ser concursado. Na facultativa, será também preferencialmente servidor efetivo ou empregado do quadro permanente, tá? Então, como ele fala aqui necessariamente, ele está falando genericamente dos agentes públicos que vão desempenhar as funções essenciais à execução da lei de licitações, não é necessariamente, mas preferencialmente servidor concursado ou empregado público do quadro permanente. Por isso que está errada a questão 46. E questão 47, a lei prevê, em regra, 7 etapas sequenciais do processo de licitação. Ah, só um detalhe, eu vou fazer uma breve análise ainda nesse vídeo sobre a questão discursiva, tá? Então segura aí mais um pouquinho. A lei prevê, em regra, 7 etapas sequenciais do processo de licitação, o qual se inicia na fase preparatória e se encerra na fase de homologação. Essa é aquela questão que é muito difícil de responder na hora da prova, porque ainda que você saiba que de fato tem a fase preparatória, e mesmo que você saiba que de fato a última fase é a homologação, você fica na dúvida se são 7 etapas, né? E de fato são 7 etapas: preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas e dos lances, se for o caso, né? Porque às vezes você só tem a proposta, lance é só se o procedimento for aberto, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. Em aula a gente fala, né, que esse termo de homologação foi impreciso aqui, teria sido melhor falar fase de encerramento, mas é assim que a lei chama. Então por isso que está certo o que o quesito falou. São de fato 7 fases, de fato a primeira é a preparatória e a última é a de homologação. Por isso que a questão está certa. Professor, mas e se a licitação for anulada, se a licitação isso e aquilo? Beleza, mas a fase é chamada pela lei de homologação, ainda que não necessariamente vá acontecer a homologação do processo de licitação, tá? Então é questão de prova, né? Então, dentro desse contexto, o item está certo. Queria falar com vocês rapidamente sobre a discursiva. A discursiva que eu vou comentar aqui vai ser de forma bem breve, bem por cima, assim. É a discursiva que caiu para o cargo de administração, que é o primeiro cargo nosso, tá? O que foi que aconteceu? O que caiu lá na discursiva? Caiu uma discursiva sobre um processo de licitação pública. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo aqui para vocês, tá? Aqui o processo de licitação pública que nós tivemos. É uma questãozinha bem complexa, porque como ela coloca assim os problemas de forma meio genérica, às vezes é meio difícil de você identificar, tá? Mas o que eu quero comentar com vocês é o seguinte: não dá para fazer essa resposta do tamanho que a banca colocou aqui. O que eu gostei é que a banca montou um relatório no padrão, né? Tanto com cabeçalho, colocou aqui um vocativo, trouxe para a gente
a abertura, um relatório bem completinho, bem robusto, mas apesar de a banca ter colocado tudo isso na proposta dela, o que de fato ela avaliou foi daqui para frente. Se você olhar os quesitos de avaliação, 2.1 e 2.2, eles estão avaliando os achados e a proposta de caminhamento. Só isso. A ementa e o relatório aqui, ele não foi objeto de avaliação. No máximo, acontece é que nessas provas, o CESP dedica até 5% da nota para a avaliação da parte formal. Então, talvez eles coloquem lá, não adotou o padrão, aí desconta lá um pontinho ou outro. Mas vai ser, entre aspas, quase irrelevante perto do conteúdo. Eu concordo, de certa forma, com os achados indicados aqui pela banca, tá? Então, por isso, dá para você tentar questionar uma coisinha ou outra aqui nessa prova, se ainda tiver tempo de você recorrer, mas basicamente eu concordo com os achados da banca, porque se você colocar aqui quais foram os principais problemas. Primeiro, exigência de garantia de proposta é vedado no pregão, a gente está falando de um pregão eletrônico. A lei, aqui a lei foi a 10.520, na lei 10.520 expressamente ela veda esse procedimento. Outra coisa, o aditivo contratual de 340 mil extrapola o 25%. 25% de 815 dá 200 e alguma coisa. Aqui foi 340, então dá para perceber rapidamente. É só você perceber que se fosse, não precisa nem muito cálculo, se fosse 1 milhão, ia ser de 250 mil. Então, se é 850 mil, é óbvio que tem que ser bem abaixo de 250, tem que ser abaixo de 250. Então, não atende ao requisito do aditivo contratual. Tinha um prazo de 10 dias úteis para o fornecimento, eles forneceram em 25 dias após a requisição. O que dá para questionar, mas assim, é uma forçada, é que aqui fala prazo de 10 dias úteis para fornecimento. Aqui os itens foram entregues em 25 dias após a requisição. Dá para você questionar que 25 dias, eu não sei, apesar de ser bem pouco provável, mas você poderia dizer, ah, mas calma aí, como é que eu vou saber que ultrapassou os 10 dias úteis? Se era um monte de feriado, a gente vai ter aí Copa do Mundo no Brasil, vira um semi-feriado, sei lá, dá para tentar empurrar alguma coisa, mas aí é só para tentar forçar a barra mesmo, de fato não tem esse erro, tá? Outra coisa que a banca acabou indicando aqui como achado, ela pegou e colocou aditamento, aquisição de material sem prévia definição dos quantitativos e das quantidades a serem compradas em função do consumo e utilização prováveis. A bem da verdade, esse item aqui dá para a gente tentar questionar um pouquinho, sabe por quê? Porque houve o problema maior, tá onde você identifica essa informação? No aditamento. Ele fala assim, ó, o documento de embasamento aludido ao aditamento resumiu-se ao ofício do gabinete da prefeitura, encaminhado ao setor de compras, no qual foram informados os itens e as quantidades a serem aditadas, apesar de não ter havido controle dos itens consumidos. Você pode tentar questionar a forma como colocou o achado, e a gente não tem como saber se na aquisição original também tinha esse problema, né? A não ser que tenha no enunciado aqui acima, tá? Mas não está aqui em cima. Então, assim, o problema foi no aditamento. Talvez você pode tentar questionar isso, mas eu também não vejo muito como um questionamento muito bom. Condições impróprias de guarda e armazenamento, isso está óbvio no enunciado da questão, né? A questão fala que os pagamentos, que o material estragou, deteriorou e etc e tal, então isso aqui está óbvio aqui na nossa questão. Então, de fato, isso tem que ser informado, ó. Estoque de 2 itens aditados encontraram situação precária e de deterioramento, né? A lei de licitações fala que você tem que tomar cuidado com os estoques e a própria eficiência e economicidade. Recomendo isso, tá? Atraso justificado do fornecimento dos materiais, aquela questão dos 25 dias, e pagamentos efetuados pela administração sem a completude da regularidade fiscal e trabalhista. A única coisa que foi demonstrada no pagamento foi a exigência da regularidade perante a Fazenda Municipal. Dá para trazer algum debate da lei das ME e EPP, mas aí nem seria o caso também da questão específica, a gente teria que ir muito além para debater. Então, eu, a priori, eu concordo sim com essas recomendações da banca. Com os achados da banca. As recomendações é que sempre fica aquela coisa um pouquinho mais subjetiva, às vezes a gente não sabe muito bem o que o avaliador vai querer, mas eu faria uma impugnação em relação a esse item B. Tá? O item B ele fala, instalação de tomada de contas com o objetivo de apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração, com apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e de obter o ressarcimento. O que eu iria falar aqui? Eu diria que não é necessariamente tomada de contas especial. Eu iria falar tomada de contas e medida de exceção, e, consequentemente, o que deveria ser adotado são as medidas administrativas para elidir o dano e, caso não seja suficiente, a instalação de tomada de contas.
que também tem uma outra regra, que é o tal do valor de alçada. O TCE do Espírito Santo adota valor de alçada. O que é o valor de alçada? Existe um valor mínimo para que você, de fato, instaure a tomada de contas. Então, eu colocaria aqui, ó, adoção das medidas administrativas para elidir o dano, como, por exemplo, um próprio processo, uma sindicância, alguma coisa do tipo que você possa fazer para tentar, na via administrativa, resolver essa questão. E, se for o caso, e se o dano ultrapassar o valor de alçada fixado pelo TCE, aí sim a instauração do tomada de conta especial. Então, esse item B, a banca seguiu aquela regra geral de que qualquer coisa é tomada de contas. Não, não é qualquer coisa que é tomada de conta especial. É só depois, é só como medida de exceção, e é só se ultrapassar o valor de alçada, tá bom? Então, isso aqui que eu iria questionar. E aí, de fato, e outro ponto aqui, a banca deu uma outra viajada, porque não necessariamente seriam as sanções do artigo 87 da Lei de Licitações. Tudo bem que a gente está falando de execução contratual, e na execução contratual seria mais natural falar da 8666. Mas as sanções da lei, vou até puxar aqui para vocês, lei 10.520, a nossa lei do pregão, ela vai ter lá no, deixa eu diminuir aqui e colocar aqui para vocês. Ela vai ter lá a sanção, né? Ela fala assim, convocado dentro do prazo, fraudar a execução, fraudar ou falhar a execução do contrato. Então, a sanção de falhar na execução do contrato é a do artigo 7º da Lei 10.520. No caso, a sanção que poderia aplicar aqui seria o impedimento de licitar e contratar, e não as sanções da Lei 8.666 naturalmente, tá? Dá para discutir por ser execução contratual, mas a sanção do pregão é essa daqui, a do artigo 7º, então também dá para impugnar isso aqui na resposta padrão do Sebrasp, tá certo? Então, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo ajude você. Não se esqueça aí de deixar o seu like. Esse like é pouca coisa, mas é sempre importante pra gente. Mas principalmente se inscrever aqui no nosso canal. Esse vídeo sempre dá um trabalho e por isso é sempre importante ter a ajuda de vocês nessa caminhada. Espero que você tenha obtido um bom resultado na Seconte e no mais continue contando com a gente aí na sua preparação no médio e no longo prazo. Abraço e até a próxima.